Olá, muito bom dia, Mato Grosso do Sul. Hoje é quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021. Que alegria, viu? Ter você junto com a gente já neste começo de manhã. Quer muita informação? Interatividade? Então fique com a gente até às 7h30 da manhã aqui no Bom Dia MS. Depois de 2 dias com aglomerações em unidades de saúde, Campo Grande tem mudanças na vacinação a partir de hoje. Mais unidades vão aplicar as doses contra a Covid e o drive-thru também vai mudar. Daqui a pouco eu explico certinho essas mudanças para você que é idoso, está aí na expectativa aí para receber a imunização. Vamos fazer o primeiro contato com os nossos repórteres da capital e do interior também. Carla Salentim vai trazer informações de um levantamento da vacinação aqui no estado. É isso, Carla? Bom dia. Isso mesmo, Cleto. Bom dia para você, bom dia para todos. A gente vai trazer esse levantamento aí que mostra que alguns municípios aqui de Mato Grosso do Sul já ultrapassaram um percentual que é recomendado pelo Ministério da Saúde aí da imunização contra a Covid-19. Porém, na contramão tem municípios também que está com índice muito abaixo. Daqui a pouco eu volto e trago esses números para vocês. Cleto. Combinado, Carla. Até mais então. Vamos para Dourados conversar com o Caio Nogueira? Vai trazer informações da vacinação. Meu amigo, tem novidade por aí? Bom dia. Cleto, bom dia para você. Tem novidade por aqui, sim. Olha, a partir de hoje, então, novos idosos vão começar a ser vacinados aqui em Dourados. A gente sabe que a vacinação para os idosos já começou na terceira etapa. A vacina havia acabado, mas com as novas doses que chegaram nesta semana, os idosos vão voltar a ser vacinados. Além disso, também profissionais de saúde. Mas daqui a pouco a gente traz todas as informações, quem vai ser vacinado e como fazer para ser vacinado, que também tem novidade nesse sentido. Cleto? Ótimo, Caio. Não conta tudo então, daqui a pouco a gente conversa aqui no Bom Dia. 6h03, os médicos têm recomendado exames para avaliar as sequelas mais variadas que estão sendo relatadas por quem teve Covid, uma espécie de check-up mesmo depois da doença. Nós vamos falar desse assunto também. Você teve Covid? Você ficou com alguma sequela? Então, estou esperando a tua participação. Conta pra gente aqui no nosso WhatsApp, tá bom? 6h03, a gente vai até às 7h30, até lá tem muita informação. O Bom Dia só está começando. Começamos a edição com a notícia de ampliação nos locais de vacinação em Campo Grande. Gente, já quero mostrar essa notícia porque ela está no nosso portal, o G1MS, e você pode acessar também para conferir, tá bom, gente? A expectativa aí é de receber 3.000 idosos de 84 e 85 anos para vacinação hoje. Essa ampliação vem depois de aglomerações desta semana, né? Nós temos inclusive imagens aí que foram gravadas na unidade básica do Coronel Antonino. A Secretaria de Saúde afirma que muitas pessoas não têm feito cadastro prévio pela internet, o que acarreta, né? O que acaba ocorrendo então com que essas filas aumentem. A CESAL ainda afirmou que orienta as pessoas a manterem o distanciamento nas unidades. O site para o cadastro, tá, gente? É o vacina.campogrande.ms.gov.br. Lembrando que não é obrigatório esse cadastro, mas agiliza o atendimento. Vamos mostrar então aqui, tem mais detalhes, tá, gente? Por exemplo, a ampliação hoje, essas mudanças, ampliou de 18 para mais de 50 locais de vacinação na capital. O drive-thru, por exemplo, não vai ser mais em horário agendado, também agora é por demanda espontânea, mas tudo isso é preciso agilizar com aquele cadastro que a gente passou agora no vacina.campo grande. Cleto, quais são as unidades? Está tudo aqui, tá, gente? Unidades abertas a partir de hoje, tem na região central, do PROS, em Biruçu, aí Anduizinho. Olha só, quantas unidades que vão oferecer a vacinação a partir de hoje. Região do Lagoa, do Segredo, região também do Bandeira. E aqui também o calendário para você ver em qual dia da semana você vai poder receber a imunização. Então, mudança a partir de hoje. A CESAL ampliou o número, ampliou os locais de vacinação, né? Fez essa ampliação depois de aglomerações que nós temos presenciado nos últimos 2 dias e também não está mais agendando por drive-thru. É demanda espontânea, mas precisa daquele cadastro para agilizar com as informações.
Mato Grosso do Sul é um dos estados com maior índice de vacinação contra a Covid-19. Por isso eu vou conversar com a Carla Stalentin, porque ela tem um levantamento aí que mostra a situação de cada cidade ou das cidades que estão melhores colocadas, né, Carla? Traz pra gente esses números. Exatamente, viu, Cleto? Esse levantamento aí, ele aponta que a vacinação em algumas cidades aqui do interior do estado já vem ultrapassando a meta de 90% que é recomendada pelo Ministério da Saúde. E a gente vai acompanhar juntos na tela agora. As cidades que registraram os maiores percentuais são Jataí, com 104,39%, e Dois Irmãos do Buriti, com 103,89%. Esses índices ultrapassam 100% porque o número de pessoas dos públicos-alvos que foram vacinadas nessas cidades foi maior aí do que é previsto pelo Ministério da Saúde, como a gente já adiantou, né, que é de 90%. Na sequência, a gente tem Sonora com 84,21%, São Gabriel do Oeste com o mesmo percentual, Laguna Carapã com 83,89%. Agora, na contramão, a gente tem cidades aí com índices muito abaixo do esperado, tá? A gente também acompanha na tela agora. Taquarussu tem 17,9%, Sete Quedas pouco mais de 27% de imunização, Caracol 32,87%, Dourados tem pouco mais de 35% e Figueirão tem 35,87%. Dados importantes, né, Cleto, para trazer uma transparência aí para a população. É disso, de transparência que a gente precisa e de mais doses, né? Quanto mais aquele negócio, melhor para a gente conseguir imunizar toda a população logo e se livrar, pelo menos por enquanto, desse vírus, né, Carla? Obrigado pelas informações. Vamos para Dourados agora, porque tem novidade na vacinação dos idosos por lá. A vacinação volta hoje, Caio. Traz as informações para a gente, esse serviço tão importante para a comunidade. Sim, Cleto, vacinação retorna hoje aqui em Dourados. Só para a gente reforçar, então, a vacinação vai acontecer em 7 postos de saúde e para um grupo prioritário dos idosos. Então, idosos acima de 90 anos e idosos acima de 80 anos acamados vão tomar a vacina contra a Covid-19. Só que aquilo, não adianta os idosos irem até os postos de saúde atrás da vacina. Dessa vez vai funcionar diferente. Eles precisam ligar para o posto de saúde mais próximo de sua casa para agendar essa vacinação, claro, para evitar aglomerações. A gente reforça, a gente lembra que aqui em Dourados são 3.664 idosos, até o momento 720 já foram vacinados. Nesta semana chegaram aqui em Dourados 2.500 vacinas, 720 que são segunda dose para os idosos acima de 80 anos que já foram vacinados na terceira etapa, 520 vacinas para profissionais da área da saúde e 1.260 doses para idosos também acima de 80 anos que vão receber as doses a partir de hoje aqui em Dourados. A gente reforça que a meta aqui de Dourados, nesta primeira etapa, é vacinar cerca de 22 mil pessoas e, de acordo com a Secretaria de Saúde aqui de Dourados, 35% da cidade, 35% do público-alvo já foi vacinado. A meta, claro, é vacinar 90%. A gente reforça, então, que hoje a vacina retorna aqui em Dourados, né? Os idosos acima de 90 anos e idosos acima de 80 anos acamados vão receber as vacinas a partir de hoje. Não adianta ir aos postos de saúde, tem que ligar para o posto de saúde próximo da casa para fazer o agendamento. Cleto. Obrigado, Caio, pelas informações. 6h09, quero a sua atenção agora para esse assunto que a gente vai trazer aqui no Bom Dia. Lembra da situação da menina Kaline? A gente acompanhou aqui na TV Morena o drama da família em busca de um leito Covid para o tratamento da bebê de 2 meses. A Kaline precisava de um leito de UTI. Essa vaga chegou, mas só depois que ela não resistiu e morreu no fim de semana. Ficou uma sequência de dúvidas. O que aconteceu? Nós corremos o risco disso acontecer novamente? Nós temos leitos para atender crianças aqui em Mato Grosso do Sul? Seguimos em busca dessas respostas numa nova reportagem produzida pela Mariana Sintra.
Kaline Vitória morreu no último sábado, depois de 4 paradas cardiorrespiratórias. Segundo familiares, desde quinta-feira passada, a menina aguardava por um leito de UTI pediátrica para tratar a Covid-19. Ela estava internada no hospital da Unimed, na capital, onde não tinha esse tipo de leito. A menina também tinha síndrome de Down e outros problemas de saúde. Na última sexta-feira, o pai da criança gravou um vídeo pedindo ajuda para conseguir uma vaga para internar a filha. Estamos pedindo aí para as autoridades, para as pessoas competentes aí que ajudem a gente a conseguir essa UTI para ela. Na ocasião, o boletim epidemiológico da Covid-19, que a Secretaria Estadual de Saúde divulga todos os dias, até mostrou que tinha disponibilidade de leitos. Dos 7 leitos particulares, nenhum estava ocupado. E dos 12 leitos públicos, apenas um estaria ocupado naquele dia. O secretário de Saúde explica que o que pode acontecer é que crianças com outras doenças podem ocupar leitos Covid. Devido ao grande número de crianças que às vezes necessitam de leitos de UTIs pediátricos, muitas vezes esses leitos que estão na retaguarda para atendimento de Covid ou habilitados para atendimento a Covid, nós os preenchemos com pacientes, crianças com outras patologias. A Secretaria Municipal de Saúde é a responsável pela regulação de vagas em Campo Grande e fez o pedido na sexta-feira. Só no sábado, conseguiu uma resposta positiva do Hospital Universitário na capital. A unidade precisou fazer um esquema de isolamento para receber a criança porque não tem leito Covid. O hospital regional, que poderia oferecer essa vaga porque é referência no tratamento do coronavírus, estava com os 10 leitos pediátricos ocupados. Quando há necessidade de alguma criança com Covid ser internada, estando aqui no hospital, a gente consegue fazer algum remanejamento para que ela vá para o CTI. Outra unidade que poderia ter disponibilizado a vaga na última sexta-feira para a Kaline Vitória era o Hospital Universitário de Dourados. De acordo com a assessoria, quando surgiu a necessidade de transferência, apenas um dos 5 leitos de UTI pediátrico Covid estava com o paciente. O secretário estadual de Saúde explicou que em Campo Grande e em Dourados, a regulação de vagas é feita pelas secretarias municipais de saúde e que o CORE, o Complexo Regulador Estadual, não foi acionado para a busca do leito de UTI para a criança. Nós temos outros 77 municípios do estado regulados pelo CORE. Falta a regulação de Campo Grande e a regulação de Dourados, que são 2 macro-regiões muito importantes. Nós queremos avançar para isso, mas à medida em que não temos essa regulação estadual ainda na sua inteireza, nós temos que fazer a conciliação entre o pedido da regulação municipal a acionada regulação estadual. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a regulação é para trazer pacientes para a capital e o contrário só acontece quando melhora o quadro de saúde. Ainda na nota, a Secretaria informou que todos os esforços foram feitos para conseguir a vaga para a Kaline e que todos os procedimentos e protocolos foram adotados para ter êxito na transferência e tratamento da paciente. A Unimed, onde a Kaline ficou internada, confirmou mais uma vez que não dispõe do leito de UTI pediátrica e que deve implantar esses leitos depois da pandemia. A gente segue acompanhando essa história nos nossos telejornais. 6h14, muita gente está se preparando para sair de casa agora, quer saber da previsão do tempo, vai chover ou não vai? Em todo o estado a previsão é de céu parcialmente nublado e pouca chance de chuva, mas tem chance de chuva, tá, gente? Eu convido você para a gente ver imagens ao vivo, abrindo a janelinha do Bom Dia MS, temos imagens ao vivo de Dourados, é isso? Tá aí na tela então, para você que acompanha o Bom Dia MS. Mais uma vez o dia amanhecendo lindo por lá, fresquinho agora, né? 19 graus a temperatura em Dourados. Um bom dia para o pessoal de Dourados e da região sul. Então, a previsão é de pancadas de chuva, tá? Lá em Dourados deve chegar só no sábado, segundo a meteorologia. A gente preparou uma tela com mais detalhes sobre a previsão do tempo para Dourados, então, e eu compartilho com você aqui. Hoje, olha só,
mínima de 20 graus, à tarde sobe para 31 e à noite cai para 23 a temperatura. A chance de chuva hoje em Dourados é de 90%. Até sábado ela deve se intensificar, tá bom, gente? Tem detalhes de outras cidades também. São 5 cidades, por exemplo, Três Lagoas não chove, mas a máxima será de 33 graus hoje. Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, 5 milímetros, Aquidauana 6, Rio Brilhante 5, Dois Irmãos do Buriti 5 também. E aí eu quero destacar aqui Ponta Porã, que não chega nem aos 30 graus a máxima hoje, e preciso destacar Dois Irmãos do Buriti com máxima de 34 graus hoje à tarde. Vocês viram, né, gente? 4, 5 milímetros, então é pouca chuva, é pancada isolada que deve cair nestas cidades. Temos mais uma tela para mostrar para você. Olha só, Camapuã, por exemplo, 5 milímetros, Inocência não chove, a máxima por lá pode chegar aos 31. Corumbá, 6 milímetros, máxima de 33. Bonito, 5 milímetros, assim como Sete Quedas também 5. Em Bonito, máxima de 32, Sete Quedas, 30 graus. Agora, eu tô curioso, hein? Como é que tá amanhecendo o dia aqui em Campo Grande? Nós temos imagens? Tá aí, o sol já tá batendo na lateral dos prédios. Essas são imagens, então, do nosso colega Sérgio Saturnino. 22 graus agora na capital, é o dia começando. Vamos à luta, tá bom, gente? Então, ó, sol já apareceu, temperatura tá em elevação, pode chover, mas é de forma isolada. Ao longo da semana isso deve mudar e aí a gente vai atualizando para você ao longo do Bom Dia MS, tá bom? 6h16, no comecinho do jornal, pedi sua participação, hein? Hoje a gente vai falar de sintomas pós-Covid. Os telespectadores já estão mandando mensagem e aí eu quero mostrar para você a mensagem que o nosso colega aqui, o Jaderson, nosso companheiro do Bom Dia, Jaderson mandou pra gente. Bom dia, a respeito da Covid, peguei e fiquei com muitas sequelas, entre elas infecção pulmonar, uma pequena arritmia cardíaca, perda de massa muscular e ainda vou fazer mais exames para saber sobre a dor de cabeça intensa também por causa da doença. Se cuidem, esse vírus não é brincadeira. Jaderson, lá de Pedro Gomes, obrigado, viu, pela sua participação e eu quero a participação de outros telespectadores também. Teve Covid? O que você está sentindo aí nesse sintoma pós-Covid? Manda para cá, participa com a gente, tá bom? Rápida pausa para tomar um cafezinho, a seguir o debate sobre os crimes de feminicídio e informações importantes para quem tem filho e quer vaga na educação infantil em Campo Grande. Tem prazo terminando hoje. Fica com a gente, bom dia, volta já. Seis e 20, Bom Dia MS está de volta. Para você que está ligando a televisão agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos nessa, boa quarta-feira para você, tá bom? A gente atualiza para você agora uma história que chocou o estado de São Paulo e que teve um desfecho aqui em Mato Grosso do Sul. Deve ser ouvido hoje lá em São Paulo o homem preso aqui no estado suspeito de matar a mulher e também a enteada. Fabrício Belinato, de 36 anos, deixou a casa da mulher brasileira em Campo Grande, escoltado por policiais paulistas. Ele estava trabalhando numa obra particular no Jardim Macaúbas, quando foi preso por guardas civis metropolitanos na tarde dessa segunda-feira. Os guardas tinham recebido denúncia anônima de moradores que o reconheceram em fotos compartilhadas nas redes sociais. Fabrício estava com a prisão preventiva decretada pela Justiça Paulista pelos crimes de feminicídio, homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores. Quando chegar à cidade de Pompeia, ele vai ser interrogado pelo delegado responsável pelas investigações. O suspeito estava foragido desde o dia que os corpos das vítimas foram encontrados, no início deste mês. São fatos graves, né? São 2 homicídios contra familiares, né? Que configura feminicídio, mais ocultação de cadáver. Tem também uma suspeita de estupro de vulnerável e corrupção de menores, né? Se for falar a pena aqui, a gente não tem nem condições de fazer a somatória, né? Segundo a polícia, Fabrício matou a mulher e a enteada de 9 anos e depois enterrou os corpos no quintal da casa da família. As investigações apontaram que a outra filha da vítima, de 16 anos, teria participado do duplo homicídio e foi apreendida. Ela negou tudo, mas indicou para a polícia o local exato onde os corpos estavam enterrados. A adolescente teria um relacionamento com o padrasto. A polícia descobriu ainda que Fabrício estava movimentando a conta bancária da mulher, que recentemente tinha recebido uma indenização trabalhista. Nós identificamos a movimentação financeira feita por ele numa casa lotérica na cidade de Bataguaçu. A partir desse momento aí nós viemos para aqui para o estado, né, na quinta-feira,
E realmente aconteceu, ele sacou um valor na casa lotérica, permaneceu naquela cidade por alguns dias, mas na quinta-feira, na parte da manhã, nós tivemos informações que ele veio para Campo Grande. E a gente aguardava um desfecho positivo na prisão desse indivíduo, né? Graças a Deus aconteceu. Um caso absurdo, né? E parabéns às polícias civis, tanto aqui de Mato Grosso do Sul como também de São Paulo. Ontem, gente, o Estado definiu que vai incluir mais indicadores da violência contra a mulher no novo mapa do feminicídio, em busca de traçar o perfil desse tipo de crime e principalmente trabalhar na prevenção. Mas como mudar essa realidade? A resposta que nós buscamos nessa reportagem. Ivanir Antunes tinha 35 anos. Morreu depois de levar 17 golpes de faca do ex-marido, com quem foi casada durante 10 anos. Elton Machado Franco foi preso em flagrante e confessou o crime que aconteceu na última sexta-feira em Maracaju. Só neste ano já foram registrados 4 casos de feminicídio em Mato Grosso do Sul. Em 2020 foram 38, mais de 26% em relação ao ano anterior, 2019. Se pegarmos os últimos 4 anos, os números são ainda mais assustadores. De 2017 para 2020, esse tipo de crime cresceu 36%. Para esta professora e psicóloga da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que faz parte do Observatório sobre Violência contra a Mulher, o problema é cultural e precisa ser combatido desde cedo com educação. Desde pequenininho, meninas e meninos têm que ser educados, têm que ser formados, têm que constituir novas representações de quem somos e de qual é o lugar do respeito ao outro, de respeito à condição feminina, à condição, a questão racial também, né? Quando a gente vê os dados, você tem mulheres violentadas, mulheres pobres, mulheres negras. Então, você tem uma série de questões que precisam ser alteradas. E isso se faz num processo de educação, de experiências. A Ana Maria coordena o programa de atendimento psicossocial continuado às vítimas de violência contra a mulher, que funciona dentro da Casa da Mulher Brasileira. A assistente social explica que, ao tentar quebrar o ciclo da violência, a mulher precisa de ajuda para se fortalecer. Aqui, esse setor psicossocial continuado, a gente se posiciona ao lado dessa mulher. Antes da pandemia, eram realizadas visitas domiciliares e, neste período agora, nós estamos atendendo elas por telefone, passando todas as instruções necessárias. O atendimento não é único, ele é contínuo, porque, especialmente as mulheres vítimas de feminicídio, elas morrem quando elas decidem romper com esse relacionamento. Quando elas optam que essa vida de violência e de submissão não serve mais para ela, e ela decide sair desse ciclo de violência e terminar, é onde ocorrem os feminicídios. Neste espaço funciona a ACIESP, a Associação de Capacitação de Economia Solidária, fundada por quem durante 19 anos sofreu com a violência doméstica. Aqui, as mulheres que já passaram por isso encontram muito mais do que apoio. Elas aprendem a encarar a vida de um outro jeito. Desde que foi criada há 9 anos, mais de 5.000 mulheres já passaram por aqui. A associação oferece 28 cursos profissionalizantes, como computação, corte e costura, manicure, cabeleireiro e designer de sobrancelhas. Quando eu fui vítima de violência, eu não tive apoio da justiça, nem do poder público, e não tive ninguém para me apoiar. Então eu senti na pele o que outras mulheres sentem. Por isso eu fechei a minha empresa e abri a ACIESP para dar apoio a essas mulheres que, assim como eu, sofrem violência. Elas aprendem a ver a vida diferente? Sim, com certeza. A maioria delas saem daqui com outra cabeça, com outro entendimento e fortes para vencer a vida e não abaixar a cabeça para mais ninguém. E qual recado você dá para as mulheres hoje que são vítimas da violência e não conseguem romper o ciclo da violência? Que elas busquem apoio, busquem ajuda, seja onde for, mas não se calem. Nós mulheres temos a força, nós não sabemos o quanto nós somos fortes. E vocês, mulheres, não estão sozinhas, podem ter certeza disso.
Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar de educação? Atenção, pais e responsáveis. Termina hoje o prazo de efetivação da matrícula para alunos contemplados na segunda lista de designação das EMEIs em Campo Grande. Quem vai trazer esses detalhes para a gente é a Carla Salentim, a Carla que acompanha e sabe tudo de matrícula, né, Carla? Seja bem-vinda de volta. Pois é, Cleto. E olha só, esse processo de efetivação da matrícula, ele tem que ser feito presencialmente, tá, pelo responsável, na unidade em que a criança foi designada. Tem um horário de atendimento para isso, é das 7h30 até 1h30 da tarde. Quem não fizer dentro desse prazo, né, perder essa data que vai até hoje, a criança aí vai perder essa vaga, tá? Agora, aqueles pais ou responsáveis que queiram entrar para fila de espera para tentar uma vaga mais para frente aí, ainda é possível fazer isso, é só acessar o site matriculasreme.campogrande.ms.gov.br ou então acesse o nosso site de OMS, que a gente deixou um atalho para vocês também, tá bom? Lembrando que as aulas nas escolas de educação infantil seguem o mesmo calendário e as mesmas regras do decreto municipal, ou seja, durante esse primeiro semestre as aulas vão permanecer à distância. A rede municipal de ensino aqui de Campo Grande possui 104 unidades escolares de ensino infantil, do berçário aí ao grupo 4. Lembrando então que o prazo final é hoje para efetivação da matrícula, o horário de atendimento é das 7h30 a 1h30 da tarde, na unidade em que a criança foi designada. Cleto. Obrigado, Carla, pelas informações. 6h28, vamos falar do esporte? Começa hoje a Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense. A competição deveria ter sido realizada no ano passado, mas foi adiada por causa da pandemia. Nossa equipe foi ver e conferir a preparação aí do Novo e também do União ABC. Novo Futebol Clube, um time realmente novo. A gente olha e logo percebe que o elenco é super jovem. A base da equipe é a garotada do Sub-19. O comandante também é novo na casa. É dele a missão de fazer o grupo ganhar entrosamento rápido, mesmo com poucos jogadores experientes. Formamos um grupo bom, um grupo de jovens, mesclado com experiência, com o apoio dos dirigentes. Graças a Deus não teve nenhuma dificuldade aqui a adaptação e a impressão foi muito boa do clube. Robson dos Santos é um baiano de 44 anos, com boa experiência no futebol da Bolívia. O treinador trabalhou por 7 anos em times do país vizinho. Esta será a primeira participação dele no Sul-Mato-Grossense. Logo de cara, definir a equipe para a estreia na segundona já não foi uma tarefa fácil. Tem o exame do Covid, jogador que pode jogar, estamos esperando a liberação na federação para ver quem são os jogadores que está apto para jogar. Sabemos que o jogo é difícil, né? Um time também que não jogou o time deles, mas com uma estreia, né? Nenhum dos dois times se conhece, sabemos que é jogo difícil, é um jogo 6 pontos. A Série B começa hoje e termina daqui a 2 semanas, numa competição onde cada time joga apenas 4 vezes. Uma vitória na estreia seria um passo muito importante na busca por uma vaga na elite do estadual. Conquistar o acesso é com certeza o principal objetivo do Novo e dos outros 4 clubes que disputam a Série B. É importante começar vencendo. E esse que é um campeonato curto de 4 jogos é mais importante ainda porque são jogos de 6 pontos. Sabemos que se a gente der o primeiro passo, já vai ter a oportunidade vai ser muito maior para a gente chegar a conseguir nosso objetivo, que é a classificação para a Série A. O adversário do Novo na estreia será o União ABC, outra equipe que geralmente aposta na garotada. Dessa vez não será diferente. São poucas as peças experientes. Uma delas é o Aguinaldo, que chegou para ser o homem de criação do elenco. O treinador também é novidade. Marcinho é um grande campeão no futsal como goleiro. Estes são os primeiros passos dele como treinador e começando no futebol de campo. A gente tem utilizado muitos treinamentos do futsal. Às vezes a gente ainda encontra dificuldade quando a gente dimensiona o campo. E aí a gente percebe que está faltando atletas, que a gente pode colocar mais. Às vezes a gente faz um jogo de 5 contra 5, aí a gente vê que ficou pequeno, muito espaço. Aí a gente reduz o espaço ou a gente aumenta a quantidade de atletas. Mas a questão tática e técnica, eu acredito que a gente já está aí num bom andamento. Na reta final de preparação, o desempenho do União ABC oscilou bastante. Isso o Marcinho espera corrigir o mais rápido possível. A gente acabou fazendo 2 bons treinos antes de um amistoso que fizemos. E aí o amistoso me deu uma grande motivação. Depois fizemos um coletivo e eu acabei ficando desanimado. E aí depois a gente fez mais um bom coletivo e fizemos um último amistoso
de preparação e eu me motivei ainda mais. E acredito que a gente está num bom momento. Se a gente conseguir colocar em prática o que treinou, eu acho que a gente consegue brigar pela classificação com certeza. Classificação. Essa é uma palavra que não sai da boca dos jogadores e dos treinadores. Mas para alcançar esse objetivo, só existe um caminho, o de vitórias. E se a primeira vier logo na partida de estreia, melhor ainda. Todo mundo sabe que a estreia é o pior de todos os jogos, né? A gente sabe que existe o nervosismo, para mim é um ambiente novo, existe essa ansiedade. Eu acredito que todo atleta que realmente vivencia o esporte, ele sente um friozinho na barriga na estreia, independente de quantos títulos ele tenha. Então a estreia é para mim realmente o principal jogo, porque é o que vai me definir se esse time é um time que treina bem e joga melhor ainda, ou se é um time que não consegue, às vezes, por conta de algum fator de jogo, colocar aquilo que se treinou. Então, é muito importante e a gente pode, inclusive, com essa vitória lá na frente, numa somatória de pontos, já garantir a classificação. O jogo União ABC e Novo será às 3 horas da tarde de hoje no Estádio das Moreninhas, em Campo Grande, no mesmo horário. Dourados Atlético Clube e Coxim Atlético Clube se enfrentam no Douradão. Boa sorte às equipes. Ainda hoje, as sequelas que ficam após a Covid. Vamos falar sobre exames que médicos têm pedido para analisar a saúde de quem passou pela doença. Nós vamos para o intervalo com imagens da CCR-MS Via, BR-163, saída para Cuiabá. O Bom Dia MS volta em instantes. Seis e 35, Bom Dia MS está de volta para falar de política. E eu preciso conversar então com ele, Fabiano Arruda, que começa atualizando a situação de uma obra muito importante para o setor logístico do estado, lá na região pantaneira, né, Fabiano? Bom dia. É isso, Cleto. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. A obra do contorno rodoviário de Porto Murtinho, né, que vai facilitar o tráfego na BR-262 ali, principalmente entre caminhões, nesse trecho da BR-267, com aí os portos instalados às margens do Rio Paraguai. Essa obra será entregue nesta semana pelo governo do estado e é uma obra considerada fundamental para os empreendimentos rodoviário e também hidroviário que estão se instalando ali para a exportação de produtos pela hidrovia. O contorno rodoviário, de pouco mais de 7 quilômetros de extensão, foi construído paralelamente ao dique de contenção de cheias e retira o tráfego pesado do centro de Porto Murtinho. Esse era um pedido muito antigo. E a expectativa é que a cidade se torne a nova Paranaguá, né, uma referência à cidade do Paraná, que tem um dos principais portos do país, por conta então da expectativa do novo complexo hidroviário e também para integrar o corredor bioceânico que liga Brasil e Chile, né? A expectativa desse corredor bioceânico que vai integrar Brasil e Chile, saindo de Porto Murtinho, passando por Paraguai, Argentina, até chegar no porto de Antofagasta, lá no Chile. A ponte sobre o Rio Paraguai também será construída ali em Porto Murtinho, entre Porto Murtinho e a cidade paraguaia de Carmelo Peralta. A obra teve mais de 25 milhões de reais de investimentos com recursos do Fundesul e coincide com a retomada das operações do porto, que estavam então paradas desde o fim do ano passado, por conta aí do baixo nível do Rio Paraguai. A gente vai seguir acompanhando também, Cleto. Obrigado, Fabiano, pelas informações. 6h38. A gente tem falado muito aqui no Bom Dia sobre badernas, aglomerações. Pois é, a Vigilância Sanitária da capital interditou mais de 70 estabelecimentos comerciais desde o início da pandemia por desrespeito às normas de prevenção da Covid-19. Desde março do ano passado, a Vigilância Sanitária de Campo Grande interditou 74 estabelecimentos que desrespeitaram o decreto municipal de prevenção à Covid-19. De acordo com a Superintendência de Vigilância em Saúde, a interdição é feita quando não há autorização para o evento e quando a capacidade de ocupação de 40% é extrapolada. O fiscal, no ato da fiscalização, em conjunto com os demais órgãos, pode interditar aquele local e aquele local só poderá abrir novamente desde que tenha autorização da Vigilância Sanitária para a reabertura.
O local fica interditado por tempo indeterminado. Só é reaberto se a banca julgadora da CESAL, que avalia a gravidade do caso, aceitar a justificativa apresentada pelo estabelecimento. De acordo com a CESAL, o descumprimento fica arquivado no sistema da secretaria, o que provoca um problema: dificuldade no próximo licenciamento sanitário. O mesmo vale para quem recebeu autos de infração, também por desrespeito ao decreto municipal. De março do ano passado até agora, foram 196 documentos lavrados. Depois da infração constatada, um procedimento administrativo é aberto para avaliar se o responsável deverá pagar multa, que varia de R$ 100 a R$ 15 mil. O auto de infração tem um prazo de 15 dias para que o contribuinte preste esclarecimento junto à Secretaria Municipal de Saúde. Qualquer infração em cima desses decretos municipais, ela já é grave. Então, não há documentos suficientes que um contribuinte possa protocolar junto à vigilância sanitária que retire essa multa. Então, a grande maioria dos autos de infração, eles acabam gerando multa para aquele contribuinte. No caso de reincidência, a vigilância poderá aplicar o valor até 10 vezes maior que o da última multa. Questionada sobre quantos autos de infração se tornaram multa e qual o valor total cobrado dos infratores, a CESAL diz que não tem essas informações, mas que vai fazer um levantamento dos dados. Além de servir de punição para quem descumpriu o decreto municipal de prevenção à Covid-19, os valores vão para os cofres do município e servem ainda para custear despesas, inclusive da Secretaria de Saúde. Vamos para Dourados, quero conversar novamente com o Caio Nogueira. Caio, a Guarda Municipal aí da cidade divulgou um balanço das atuações durante a pandemia, né? O que esses números mostram? Conta pra gente. Isso mesmo, Cleto. Vamos falar primeiramente do ano de 2021, janeiro e agora em fevereiro. Foram 51 denúncias referentes a aglomerações e 103 comércios que foram notificados também referentes a estarem irregulares, referentes a aglomerações, descumprirem o toque de recolher, que é depois das 10 horas, entre outras medidas sanitárias que eles descumpriram. Além disso, a gente reforça que o comércio que ele está irregular, ele pode ter o alvará de suspenso cassado e, além disso, pagar uma multa de 90 alfermes, que hoje é cerca de R$ 3.300. Agora vamos falar do ano de 2020, de março, quando começou a pandemia aqui em Mato Grosso do Sul, em Dourados, até dezembro. Foram 825 comércios notificados no ano passado. Destes, 30 foram multados, 2 tiveram a multa dobrada, tiveram que pagar cerca de R$ 6.600 e um comércio ele foi fechado por tempo indeterminado por descumprir também as medidas de biossegurança. 964 denúncias referentes a festinhas, a churrascos em casas. Neste caso, a guarda vai até o local e orienta as pessoas para acabarem com a festa, claro, para evitar a aglomeração. E olha, total de 15.600 denúncias pelos telefones 199 e 153, 30% referentes à pandemia. E só para encerrar, um número que chama bastante a atenção, foram 235 boletins de ocorrência referentes à violência contra a mulher, um número que chama muito a atenção. Nestes casos, 102 pessoas foram presas e por cometer outros crimes, 37 pessoas foram presas aqui em Dourados no ano passado. Cleto. Obrigado, Caio. Bom trabalho para você. A seguir, as sequelas que ficam após a Covid e os exames para avaliar quem passou pela doença. 6h42, nós já voltamos. Bom GMS está de volta. Obrigado pela sua companhia nesta manhã de quarta-feira aqui na TV Morena. Gente, nós tivemos mais de 1.000 novos casos da Covid-19 novamente no estado e foram 29 mortes. Essas mortes apareceram no último boletim epidemiológico aí do governo do estado. Detalhando rapidamente para você, 9 em Campo Grande, 3 mortes em Corumbá e Viema, 2 mortes em Três Lagoas. E daí nós tivemos uma morte em Aquidauana, Camapuã, Dourados, Eldorado, Jardim, Ladário, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Paranaíba, Rio Brilhante e Sidrolândia. Desde o começo do jornal eu estou falando sobre sintomas pós-Covid, pedindo a tua participação aqui no Bom Dia MS e muitas mensagens estão chegando. Então eu vou mostrando algumas aqui para a gente
dar voz, né, a quem realmente passou por essa doença e agora enfrenta esses sintomas depois da Covid. A Nilce de Miranda diz o seguinte, que pegou a doença, teve sequelas muito fortes, como falta de ar. Hoje ela tem diabetes em virtude da Covid. Os cabelos caíram muito, teve que cortar, também sente muita fraqueza e dores nas articulações, quase entrou em depressão. Tem mais uma aqui, bom dia, eu tive Covid e fiquei com sequelas, o meu joelho e tornozelo, os joelhos e o tornozelo ficaram fracos. Cleto, sou Maria Rosa, tive Covid, fiquei com sequelas, cansaço e dor nas pernas também. Essa aqui eu já mostrei. Bom dia, Cleto, eu tive Covid em julho e desenvolvi enxaqueca, as dores de cabeça foram insuportáveis. Agora em janeiro tive Covid novamente, os sintomas foram totalmente diferentes e as dores muito pior. Foi mais forte, segundo a telespectadora então que participa com a gente. Vem cá, você sabe como o coronavírus age dentro do nosso corpo? Olha só essa ilustração do G1. Dentro do nosso corpo, o coronavírus usa os espigões para se encaixar perfeitamente na célula. O mecanismo funciona como se fosse uma chave que abre uma fechadura e rompe a parede da célula. Ali dentro, ele se multiplica com muita rapidez, sugando a energia da célula. Milhares de novos vírus partem para o ataque para destruir outras células. Na verdade, o nosso corpo está em permanente prontidão contra milhares de invasões que nós sofremos a toda hora e o nosso sistema imunológico, composto pelas células linfáticas, começa a reação assim que atacado. Os macrófagos atacam os invasores e disparam sinais de alarme para outras células de defesa. Muitas vezes, essa barreira inicial não é suficiente para conter o intruso. Aí entra em ação uma parte do nosso sistema imunológico focada em identificar precisamente cada invasor e atacá-lo. Células dendríticas começam o trabalho. São como especialistas em inteligência. Elas coletam pedaços do invasor resultantes daquela batalha inicial e levam esses pedaços para os linfócitos T, que são responsáveis pela comunicação no sistema imunológico. Os linfócitos T ativam linfócitos B e os ensinam a fabricar os anticorpos. Finalmente está pronta a arma molecular capaz de derrotar o vilão que assombra o nosso corpo. Acontece que todo esse processo pode demorar muito tempo, e quando o anticorpo finalmente estiver pronto, a doença já pode ter avançado muito, se tornando irreversível. Por isso é que a vacina é fundamental. As sequelas que ficam depois da Covid são as mais variadas. Especialistas já sabem que é uma doença que pode atacar vários órgãos e tem um pedido, tem uma espécie de check-up para muitos pacientes. Sobre esse assunto, eu converso agora com o pneumologista Henrique Brito. Doutor Henrique, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. O pulmão, a gente sabe, talvez é o órgão que acaba sendo mais afetado neste primeiro momento. Mas o que a gente pode falar de sintomas pós-Covid? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Obrigado novamente pelo convite, é um prazer estar aqui. Realmente o pós-Covid também é uma batalha tão grande quanto a doença em atividade, né? A gente sabe, como você falou muito bem, Cleto, a gente tem os pulmões como o front, né? Ele é o que sofre mais, é o que tem as maiores consequências e realmente é o que tem maior agressão. Então ele sofre uma inflamação muito grande e ele leva, no fim das contas, a uma redução da oxigenação para o corpo inteiro e a redução também da retirada do gás carbônico. Mas não são só os pulmões que são acometidos, o corpo inteiro, de maneira geral, tem uma inflamação, então vários órgãos, vários sistemas podem ser afetados na doença ativa, mas também nas sequelas pós-Covid. Agora, que exames são necessários, para tentar identificar que alguma coisa está errada no nosso corpo? Então, não existe uma receita de bolo, vou fazer esse exame, vai depender de vários fatores. Primeiro, como é a condição pré-existente do paciente? O paciente já tinha doença cardíaca, o paciente era diabético, o paciente já tinha pneumopatia, ou seja, uma doença pulmonar, já tinha uma doença renal, doença hepática. Além disso, da condição prévia do paciente, quão intenso foi essa doença? Foi uma Covid leve, uma Covid moderada, grave, muito grave? Como ela se manifestou? Então, a partir daí, de como essa doença se manifestou num paciente previamente ígido, saudável, ou já com uma doença prévia, eu vou orientar o melhor tipo de investigação. Por exemplo, avaliar como é que ficaram os pulmões, como é que ficou o coração, como é que ficou o fígado, rins,
sistema nervoso central, os vasos sanguíneos, sistema vascular, também os músculos, né? E também a gente não deve esquecer da parte neuropsicológica, psiquiátrica, que o paciente também tem muito acometimento. Agora, nesses casos, no caso do pulmão, que o senhor é especialista, né? É pedido um exame de imagem? Como que funciona isso? Sim, um exame de imagem importante, né? Pode ser um raio-x simples ou uma tomografia do tórax, né? Para a gente avaliar melhor como está o pulmão e fazer uma previsão de quanto tempo pode levar para recuperar. Além do exame de imagem, a gente pode fazer um exame chamado de espirometria, que é uma prova de função pulmonar, porque a tomografia, o raio-x, me dá uma fotografia do pulmão. A espirometria, que é essa prova de função pulmonar, me dá como esse pulmão está funcionando, a capacidade de ventilar desse pulmão. Então, muitas vezes a gente faz esses exames, a gente também faz uma monitorização da oxigenação 24 horas ou à noite, porque à noite a gente tem uma queda de oxigenação. Então, a gente faz exames para avaliar como ficou os pulmões, mas também a gente pode fazer de outros locais, do coração, do fígado, dos rins, que também são órgãos que podem ser acometidos diretamente pelo vírus, ou porque caiu a oxigenação, ou porque a inflamação que o vírus causa, que a gente chama de tempestade inflamatória, também acaba levando à injúria desses órgãos. É todo um funcionamento que um órgão depende do outro, né, doutor? E isso acaba afetando, né? A gente acaba percebendo, porque além do pulmão, por exemplo, afeta rim, fígado, é toda uma ligação que o nosso corpo precisa funcionar perfeitamente, né? Sem dúvida, é algo que a gente fica sempre atento, né, durante a internação dos pacientes, nas enfermarias, nas UTIs, porque é uma doença que a gente chama de sistêmica. O que quer dizer sistêmica? Não se limita aos pulmões, se limita o corpo inteiro, né? Então eu posso ter consequências da Covid em vários órgãos. Então a gente tem que ficar atento durante a doença em atividade, mas também no pós-Covid, porque esses órgãos, esses tecidos podem ser acometidos. Então a gente, enquanto médicos, tem que avaliar e indicar o melhor tratamento pós-Covid na recuperação desse paciente. Agora o senhor entrou num assunto muito importante, que é: eu tive Covid, por exemplo, né? Eu preciso fazer um check-up, que médico que eu preciso procurar? Todo mundo precisa fazer, esse que teve Covid? Então, vai depender de qual a intensidade da doença. Não, meu Covid foi leve, eu tratei em casa, não tive grandes repercussões, não tive grandes sintomas. Ou o outro polo, eu tive sintomas, minha oxigenação caiu, eu fui internado, fui para a UTI, fui entubado. Então existe um espectro muito grande de variações da doença. A depender dessa gravidade, a gente vai fazer sim uma avaliação pós-Covid. Casos leves, uma avaliação mais simples já é o suficiente. Casos mais graves, uma avaliação mais completa envolvendo pulmão, os pulmões, os rins, o coração, o fígado, o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, parte vascular, também avaliar as consequências psicológicas que isso traz, que a doença traz para o indivíduo. Então a gente deve fazer uma avaliação pós-Covid, sim, e a depender então da gravidade da doença e de como é que era a condição de saúde desse paciente, eu vou indicar exames específicos para o coração, por exemplo, para os rins, para o fígado, e a gente faz então essa leitura do paciente como um todo para avaliar como vai ser melhor tratamento desse pós-Covid. Qual sequela aí o senhor avalia como mais preocupante? A sequela mais preocupante são as sequelas pulmonares, né? As pessoas ficam, então, às vezes, né, a depender da gravidade, com algum nível de falta de ar, de cansaço, né? Então isso é bastante impactante porque atrapalha muito a qualidade de vida do paciente. Mas também tem as sequelas psicológicas. Muitos pacientes passam por um quadro de depressão, de ansiedade no pós-Covid. E outra condição muito impactante é a perda de massa magra. As pessoas perdem peso, mas não perdem massa gorda, perdem massa magra, musculatura. Então fica uma fraqueza intensa, as pernas ficam mais finas, uma dificuldade para andar. Então isso leva tempo para recuperar. Algumas sequelas, infelizmente, não conseguem se recuperar, né? Então a gente tem que avaliar o quão grave é essa sequela, o quanto a gente pode caminhar no sentido de a gente recuperar esse paciente, né? E trazer esse paciente para o mais próximo possível de como era a vida dele antes do Covid. Doutor Henrique, nossa entrevista está chegando ao fim. Rapidamente, pode reverter essa situação? É possível reverter com tratamento?
Sim, é possível. Nós temos tratamentos que revertem totalmente aquilo que o Covid causou, mas infelizmente também existem sequelas definitivas, né? Então vai depender de novo da gravidade da doença, de como o paciente já tinha, se ele tinha uma doença prévia, pré-existente, para a gente saber, mas é um acompanhamento a longo prazo. A gente sabe que casos leves pode demorar 3 meses para recuperar, casos moderados, aquele paciente que interna, mas que não vai para a UTI, pode demorar até 6 meses de recuperação, e casos graves, que vai para a UTI, que é entubado, fica no ventilador mecânico, pode demorar de 9 a 12 meses esse processo de reabilitação, de recuperação. 6h56, conversamos com o pneumologista Henrique Brito. Obrigado pelas informações e um bom dia. Bom dia, obrigado novamente, um abraço a todos. Vamos falar de economia? A gente fala agora daquela que reflete diretamente nas nossas contas domésticas, né? A inflação. Campo Grande registrou no mês de janeiro o maior percentual de inflação entre as capitais pesquisadas pelo IBGE, 0,53%. É mais que o dobro da média nacional, que foi de 0,25%. Na capital sul-mato-grossense, dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, 7 registraram um aumento de preços em janeiro. Vamos ver os detalhes aqui na tela, quero mostrar para você então. Por exemplo, habitação 1,36%, despesas pessoais 0,79%, transportes 0,30%, educação 0,08%, artigos de residência 0,84%, alimentação e bebidas 0,53%, vestuário 0,29%, saúde e cuidados pessoais ficou zerado, né? Mas teve uma queda aqui na inflação de 0,22% quando a gente fala de comunicação. Vamos para o rápido intervalo? Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Bom Dia. Você que mora no sul, no leste do estado, fica agora com as notícias da sua região. Obrigado pela companhia e até amanhã. Vamos dar uma olhadinha no trânsito da capital? Imagens das nossas câmeras, aquele passeio logo pela manhã para você conferir o movimento. Ricardo Brandão, ali na região da Câmara de Vereadores de Campo Grande, movimento intenso agora às 7 horas, 23 graus em Campo Grande. Vamos para outro canto da capital? Imagens do programa Cidadão Integrado da CDL. Essa é a Consul Saftrad também por ali, um movimento bem grande neste começo de quarta-feira. E na BR-163, imagens da CCR-MS Via, por lá também o movimento neste começo de dia. Olha só, bem movimentada a BR ali no anel rodoviário da capital. Um comerciante paraguaio foi executado na fronteira. Vou conversar com o Martim Andrade, ele chega ao vivo com essas informações do plantão policial. Mais uma vez a fronteira movimentada, né, Martim? Bom dia. É isso mesmo, Cleto. Bom dia para você, para todos. Plantão policial aqui, infelizmente, não para, né? Mais uma execução aqui na fronteira. Dessa vez foi no lado paraguaio de Sangapuitã. Lembrando que Sangapuitã no Paraguai, que é Sangapuitã, é município paraguaio, não é distrito como aqui, né? Distrito de Ponta Porã, aqui do lado brasileiro. Pois bem, essa execução foi ontem por volta das 7 horas da noite. O nome aí do rapaz que foi morto é o Anselmo Medina. Ele é paraguaio, tinha 44 anos, estava dentro de um carro e foi alvejado aí, né, com tiros de pistola 9mm. Segundo testemunhas aí, 2 pessoas chegaram numa moto, né, e atiraram contra o Anselmo. Ele chegou a ser socorrido, foi levado para o Hospital Regional de Pedro Juan Cavalheiro, mas não resistiu e já chegou morto então ao hospital. Aí ele era comerciante aqui no lado paraguaio da fronteira, viu? Agora o núcleo de investigação da Polícia Nacional do Paraguai está em cima desse caso aí, está investigando, mas por enquanto não tem pistas dos assassinos. Aí a polícia por enquanto não sabe o que provocou aí, né, qual foi o motivo dessa execução, viu? Mais uma, infelizmente, aqui, viu? Volto contigo, Ecleton. Obrigado, Martim, pelas informações. 7 horas, 2 minutinhos. Conversar também com o Oswaldo Nóbrega, está trazendo informações do plantão policial. E esse caso é um caso absurdo, né, Oswaldo? Prisão de um comerciante suspeito de vender alimentos estragados. Onde que aconteceu isso, hein? Bom dia. Em Ribas do Rio Pardo, a 100 quilômetros aqui da capital, viu, Cleto? Bom dia para você, bom dia a todos. Esse comerciante aí de 30 anos, ele é dono de um açougue e o comércio dele foi interditado durante uma operação da Polícia Civil, do PROCON e também
da Vigilância Sanitária. A gente tem algumas fotos aí que foram cedidas pelo delegado Bruno Santa Catarina, responsável aí pelas investigações por essa operação que aconteceu ontem lá em Ribas do Rio Pardo. Segundo a polícia, o açougue dele vendia alimentos impróprios para o consumo, tá? Para vocês terem uma ideia, parte da carne estocada estava estragada. Ainda de acordo com a fiscalização, o comerciante não tinha notas fiscais dos produtos que eram comercializados e durante a vistoria no estabelecimento, os policiais encontraram ainda um revólver calibre 38 e munições de vários calibres. O comerciante recebeu voz de prisão, vai responder pelo crime contra as relações de consumo e também posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. O comerciante foi preso sem direito à fiança, arbitrada pelo delegado, e está à disposição da Justiça numa das celas da Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo. Cleto. Oswaldo, já estou imaginando que essa história tem muito pano para manga, né? Vamos aguardar a investigação para ver o que o delegado vai descobrir ainda mais dessa história. Obrigado, viu, pelas informações. O Conselho Nacional de Justiça adiou o julgamento da desembargadora Tânia Borges. A ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral é suspeita de ter participado da venda de uma sentença. A investigação começou depois da apreensão do celular do tenente-coronel Admilson Cristaldo, condenado por receber propina de contrabandistas de cigarros. Em mensagens de aplicativos, o militar supostamente conversa com Tânia sobre a liberação da venda de gado num processo de inventário. Na sessão de ontem, a conselheira Cândice Galvão pediu que o CNJ demande perícias nos celulares para saber se as mensagens são verdadeiras ou falsas. Uma das provas. Nós temos um trechinho, gente, dessa reportagem? Vamos ver. As provas, que era o print da tela do celular dela, que foi encontrada no celular de uma terceira pessoa, merecia uma perícia. Ela informa que ela não tinha o Telegram, que ela nunca teve o Telegram, e o print da tela é do Telegram. Eu entendo essa prova imprescindível e entendo que é necessária a perícia que foi solicitada. O conselheiro Luiz Fernando Keppen pediu vista, ou seja, pediu prazo para apreciar a necessidade e a eficácia de perícia nos celulares. Com isso, o julgamento foi adiado. Tânia também responde a outro processo no CNJ por supostamente ter usado estrutura pública para transferir o filho que estava preso em Três Lagoas para uma clínica psiquiátrica no estado de São Paulo. Esse procedimento disciplinar não foi julgado ontem. O advogado da desembargadora, André Borges, afirmou que achou correto porque agora será apresentada a prova no processo que inocentará a cliente dele. Você acompanhou com a gente o alerta da Justiça e de possíveis golpes após o mega vazamento de dados pessoais no país. Mas o que fazer se golpistas tiverem acesso aos seus dados? A gente preparou uma reportagem, então vamos conferir juntos. Dona Dolores teve 2 cartões de crédito clonados e 2 contas correntes bloqueadas e só descobriu porque foi avisada pelo banco. Um dos cartões havia sido bloqueado e uma compra negada porque ela estava fora do meu padrão de consumo. Ela me perguntou se eu havia feito essa compra, eu disse efetivamente que não. Ela não teve prejuízos financeiros, mas a dor de cabeça foi grande. Eu fui acordada às 6h15 da manhã, dizendo que tentaram utilizar o meu cartão durante a madrugada numa compra pela internet. Geralmente a vítima só descobre que teve os dados vazados quando foi prejudicada de alguma maneira. A orientação dos especialistas para evitar os golpes da internet é sempre acompanhar o extrato bancário, movimentação do cartão de crédito e também o histórico das redes sociais. Dá para você saber onde e quando a sua conta foi acessada. É só clicar em configurações, segurança e verificar a data e local do acesso. Também dá para dificultar o trabalho dos criminosos com a autentificação em 2 fatores. Contas bancárias e redes sociais, por exemplo, têm esse recurso. Depois que você coloca o seu login e senha, ele manda para você um código. Esse código pode ser enviado por e-mail ou por SMS. E você precisa colocar esse código para você poder ter acesso ao serviço. Ao descobrir o vazamento de dados, a orientação é procurar a polícia com comprovantes do golpe e registrar um boletim de ocorrência.
O problema é que os criminosos criam também ferramentas tecnológicas que cada vez mais dificultam o trabalho das investigações. Elas podem usar um computador de terceiros por meio de acesso remoto não autorizado. Existem ferramentas de anonimização de rede para que o sujeito não consiga ter o seu protocolo de internet ou IP rastreado. Mas algumas estratégias feitas pelo dono da conta podem ser adotadas para evitar o vazamento de dados. É importante que a pessoa desenvolva o hábito de trocar constantemente as senhas, utilizando senhas de padrão forte, né? Com letra maiúscula, minúscula, caracteres especiais, números. Uma notícia em primeira mão agora, o Procon deve divulgar logo mais uma pesquisa sobre preços de produtos de limpeza e higiene. A gente tem a informação de que a variação aí passa de 300% em alguns produtos aqui na capital. Carla Salentim. Exato, viu, Cleto? Essa pesquisa do Procon foi feita no período aí do dia 14 de janeiro ao dia 3 de fevereiro e foram verificados os preços de 379 produtos de higiene pessoal e também de limpeza. O produto que teve a maior variação aí no índice foi um aparelho de barbear da mesma marca, tá, gente? Que teve uma variação de 300% no preço de um estabelecimento para o outro. O maior preço encontrado desse aparelho de barbear foi de R$ 15,98 e o menor preço de R$ 3,99. Nós separamos também alguns itens aí que tiveram a variação de mais de 100% nos preços, né? São eles aí, o álcool líquido teve uma variação de 204%, o maior preço encontrado foi de R$ 8,49 e o menor preço R$ 2,79. O álcool em gel de 500 gramas teve uma variação de 151% no preço, o maior foi encontrado por R$ 9,99 e o menor por R$ 3,98. O fio dental teve uma variação aí de 140%, o maior preço R$ 11,98 e o menor preço R$ 4,90. Absorvente com abas teve uma variação aí de 114%, maior preço R$ 4,79 e o menor preço aí R$ 2,23. E olha só o amaciante de 5 litros, teve uma variação de 118%, o maior preço encontrado foi de R$ 25,98 e o menor preço de R$ 11,90. A tabela com todos esses produtos pesquisados aí, né, nessa pesquisa do Procon, vai estar disponível já no site do Procon MS. Cleto. Obrigado, Carla. Muita diferença, né? Do aparelho de barbear até o amaciante, a gente percebe essa diferença nos valores, por isso sempre importante pesquisar, né, Carla? Obrigado pelas informações. Falando em dinheiro, né? Ainda falando em dinheiro, ficou para hoje em Brasília a instalação da comissão que analisa o orçamento e também a volta aí do auxílio emergencial. Danila Bernardes tem as informações. A sessão está prevista para começar às 10 horas da manhã, mas somente deputados e senadores vão ter acesso ao plenário aqui do Congresso. A comissão tem duas pautas prioritárias: o orçamento para este ano e a volta do auxílio emergencial. Esta comissão ficou parada durante o ano passado, desde que começou a pandemia, e por isso o orçamento para 2021 ainda não foi aprovado. Em 2020, a gente lembra que por meio de uma proposta emenda à Constituição, foi criado o orçamento de guerra. Esse orçamento de guerra flexibilizou as regras fiscais, administrativas e financeiras para os gastos públicos. Dessa forma, esses gastos não foram incorporados ao orçamento geral da União. Só que o orçamento de guerra tinha validade até o dia 31 de dezembro do ano passado. Por isso, a criação da Comissão Mista do Orçamento é essencial, porque sem a aprovação da Lei Orçamentária Anual, a LOA, o governo pode utilizar apenas uma pequena parte do que foi definido lá na Lei das Diretrizes Orçamentárias como previsão de gasto mensal, ou seja, 1/12 do que é a estimativa de gasto mensal. 7h11, ainda no assunto política, mas aqui na capital, a secretária municipal de Educação de Campo Grande deve se reunir amanhã com o Ministério Público Estadual para discutir a volta às aulas. Nós antecipamos isso na segunda-feira e a CEMED deve apresentar ao MP praticamente o que levou na reunião na Câmara Municipal ontem, Fabiano. O que se apurou, hein? É isso, Cleto. Pelo menos foi o que disse a secretária municipal de Educação aos vereadores, a Elza Fernandes, dizendo que o que ela
o que ela apresentou aqui na Câmara deve ser a mesma coisa que ela deve dizer lá na reunião do Ministério Público Estadual. E durante essa reunião com os vereadores, ela trouxe vários motivos que explicam o porquê de não ocorrer agora a volta às aulas presenciais no município. Segundo a secretária, isso não acontece por conta do momento da pandemia na cidade, do avanço do vírus e também da ocupação dos leitos. E ela trouxe situações específicas para ilustrar isso. Por exemplo, a impossibilidade de retomar as aulas nas escolas de tempo integral, que tem alunos com idades de 4 meses a 6 anos de idade, onde o contato dos funcionários é muito próximo. Isso, segundo ela, representa um risco. Além disso, o transporte coletivo urbano para ela também poderia virar um ponto possível de disseminação, aumentar ainda mais, o risco no transporte público, porque alunos do 6º ao 9º ano utilizam o serviço aqui em Campo Grande, principalmente nessa faixa etária. Ela disse também que o município tem a intenção de retomar as aulas presenciais antes do mês de julho. Vamos ver. Nós, enquanto Secretaria de Educação, nós temos convicção que as aulas presenciais devem retornar. Os alunos ficaram 1 ano dentro de casa, a gente sabe do prejuízo pedagógico, do prejuízo emocional dessas crianças, o não convívio com os demais. Nós temos intenção, sim, de retornar antes de julho, mas nós gostaríamos do apoio dessa Casa de Leis para que nós pudéssemos retornar com o mínimo de segurança, porque uma vez que nós tomarmos a decisão de abrir as escolas, o município é responsável por 109 mil alunos e 13 mil servidores. É diferente de uma rede particular, que tem já um número reduzido de alunos e cada um é responsável pela sua escola. Segundo a secretária, essa volta das aulas presenciais poderia ocorrer entre abril e maio. Começaria de forma gradual pelos alunos mais velhos. Ela colocou essa possibilidade durante o encontro com os vereadores. Ela trouxe também a informação de que o município já concluiu o processo licitatório para a compra de EPIs que serão fornecidos aos funcionários que trabalham nas escolas e que nesse momento o município está na fase de receber aí esses materiais. A secretária também disse que vai abrir uma consulta pública para ouvir mais a opinião dos pais sobre o retorno das atividades presenciais. Cleto. Fabiano, os vereadores eles concordaram com a explicação da secretária? O que eles disseram na sessão? Pois é, Cleto, foi quase unânime a opinião dos vereadores de que as aulas devem mesmo continuar de forma remota por conta do risco de disseminação do novo coronavírus. E aí teve vereador também que discordou dessa posição. Vamos ver um pouco como é que foi desse debate. Enquanto não tiver um andamento de uma vacina, e Mato Grosso do Sul, Campo Grande, a pandemia está parada, é loucura a gente investir e colocar crianças, e colocar comunidade, colocar servidores e professores em sala de aula para serem contaminados e a gente não ter hospital. Então a minha avaliação, sem vacina não tem a volta das aulas, é o que eu tenho a dizer. Sou a favor da volta com segurança e criatividade. O que é segurança e criatividade? Manter o distanciamento. Você pode voltar em dias alternados, segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado. Utiliza a sala de aula com criatividade. Todos nós aqui estamos usando a máscara, lavando com álcool 70. Criança abaixo de 10 anos em nenhum lugar do mundo ficou doente. Professor na sala de aula, ele não fica ou não tem um risco maior do que o cara que está no comércio. O Poder Legislativo pediu à secretária do município e também ao prefeito que invista mais na tecnologia, no trabalho das aulas remotas, dando a tablet àquelas crianças que não têm condições de comprar e que realmente é a favor de não voltar às aulas agora devido a essa questão da pandemia, dar mais segurança aos professores, aos administrativos e também aos pais e aos alunos. As vacinas chegar aos professores, aos familiares, o distanciamento, todos aqueles protocolos técnicos. Então a Câmara Municipal, 99% é a favor que permaneçam as aulas remotas em Campo Grande.
Outra dificuldade que foi apresentada aqui nessa audiência é sobre os funcionários da área administrativa. Muitos são idosos, têm acima de 60 anos de idade, e aí eles não voltando numa possível volta das aulas aí presenciais, outros contratos teriam que ser criados, foi outra dificuldade apresentada. A gente segue de olho nessa discussão, sabendo da importância de muitos pais também em relação às aulas presenciais, muitas famílias em relação a isso, e de olho na reunião que acontece entre a Secretaria e o Ministério Público Estadual na quinta-feira. Assunto polêmico, né, Fabiana? E que nós vamos acompanhar também essa reunião junto com o MP, Prefeitura, para saber o que será decidido, até porque mexe com a vida de muitas famílias aqui na capital. Obrigado, viu? Gente, as preparações para o Carnaval já começaram, né? Depois da proibição de festas no período, com o decreto desta semana, né, a proibição de festas no estado. Com o decreto desta semana, o secretário de Segurança aqui de Campo Grande, Valéria Zambuja, falou sobre como vai funcionar o esquema de fiscalização aqui na capital. Vamos ver. A Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande estará atuando Carnaval 2021 em 6 locais elencados previamente, como já tem ocorrido em outros anos anteriores, de grandes aglomerações de pessoas, tais como Esplanada Ferroviária, 30, 40, 50 mil pessoas, Mirante do Aeroporto, também, Altos da Afonso Pena, próximo ao Aquário, Lagoa Itatiaia, Praça do Papa, Praça Aquidauana. Todos esses locais irão contar com aproximadamente 45 servidores da Guarda Civil Metropolitana, servidores da AGETRAN, da Vigilância Sanitária e também da SEMADUR. Durante esse período de 72 horas, sexta-feira à noite, sábado, domingo e madrugada de segunda-feira, todos esses locais estarão sendo monitorados, fiscalizados, inclusive com o uso de drones da Guarda Civil Metropolitana. Na segunda-feira e terça-feira, principalmente no período noturno, Mirante do Aeroporto, Altos da Afonso Pena e a Esplanada Ferroviária também terá fiscalização e haverá a contenção de eventual tentativa de aglomerações de pessoas nesses locais. 7h19, vamos para Corumbá? Daqui a pouco começa na Cidade Branca a vacinação contra a Covid em idosos pelo sistema Drive-Thru. Cristiano Gomes, bom dia, vamos que vamos. Oi, Cleto, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo. Vamos que vamos, né? Começar essa quarta-feira aqui no Bom Dia. Pois é, Cleto, essa vacinação em idosos aí acima de 86 anos aqui na Cidade Branca começa daqui a pouquinho, viu? A partir das 7h30 da manhã, em frente do ginásio poliesportivo que fica aqui na Avenida Porto Carreiro, bem na região central de Corumbá. Pedi para o Nilmar mostrar um pouquinho para vocês que já tem uma fila, né? Uma fila um pouco grande ali do lado de fora. A primeira que chegou por aqui foi às 5h15 da manhã, pensa só, foi a dona Edna, ela tem 86 anos. Estava até conversando ali com ela agora há pouco, ela disse que a filha dela, né, que está acompanhando, ela está mais na expectativa aí para receber essa dose do que a própria idosa, viu? Mais um sinal de esperança. Daqui desse lado, né, a gente pode perceber também que já existe também uma estrutura que foi montada pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade para receber, então, todos esses idosos. Hoje a vacinação, como é que foi feito o cronograma, né? Vai ser para idosos a partir de 86 anos de idade. Amanhã, idosos de 83 a 85 anos e na sexta-feira, idosos de 80 a 82 anos. Para vacinação aqui no Drive, é necessário que o idoso já tenha feito um cadastro prévio no site da Prefeitura de Corumbá e que também traga, né, tanto um documento de identificação com foto, o cartão de vacina para conseguir, então, receber a vacina contra a Covid-19. Então a vacinação, Cleto, aqui no sistema Drive-Thru de Corumbá começa daqui a pouquinho, a partir das 7h30 da manhã, e a gente vai seguir acompanhando. Obrigado, Cristiano. Tudo no poliesportivo da Porto Carreiro. Um abraço para vocês e um bom trabalho. 7h21 e agora nós temos imagens ao vivo do Drive-Thru em Campo Grande. Nosso repórter cinematográfico Marcos Vinícius já está por lá, no bairro Aero Rancho. Isso porque tem ampliação nos locais de vacinação a partir de hoje. Vou começar falando então do Drive-Thru, a imunização no Drive que fica no Parque Ayrton Senna, né? Vai começar daqui a pouquinho, às 7h30 e vai até às 5h30 da tarde, sem intervalo para o almoço, gente. Qual a mudança no Drive? Que agora a Prefeitura não vai mais agendar, é demanda espontânea, tá bom? Então você chega lá e já vai receber a imunização. Mas isso
para idosos, tá? Naquela faixa etária de 84 e 85 anos que podem se vacinar nesta quarta-feira. Também tem ampliação nas unidades de saúde. Nós vínhamos divulgando 18 unidades de saúde. A Prefeitura aumentou agora para 55 unidades de saúde que vão fazer a imunização a partir de hoje. Tudo no G1, tá? A lista completa. E essa ampliação vem depois de aglomerações desta semana. A Secretaria de Saúde afirma que muitas pessoas não têm feito o cadastro prévio pela internet, o que acarreta, então, com essas filas, essa aglomeração. A CESAL ainda afirmou que orienta as pessoas a manter o distanciamento nas unidades. O site para o cadastro é vacina.campogrande.ms.gov.br, lembrando que não é obrigatório, mas agiliza o atendimento. Por falar em fila, hoje é 10 de fevereiro, dia que muita gente escolhe para pagar os boletos. Em Campo Grande, filas têm se formado novamente em frente à Agência Municipal de Habitação. Carla Salentim está por lá e explica então o que está acontecendo, Carla. Cleto, então, antes de eu explicar o que está acontecendo, eu queria aproveitar e mostrar para vocês como está o movimento agora aqui na agência de habitação. Vou até dar licença aqui para o nosso cinegrafista Sérgio Saturnino mostrar para vocês. Já tem mais de 20 pessoas aguardando o atendimento que começa daqui a pouquinho. Um servidor veio aqui um pouco mais cedo, colocou algumas cadeiras para o pessoal aguardar sentadinhos aqui, todo mundo distante um do outro também. E o que está acontecendo? Os beneficiários, eles estão alegando que não conseguem pagar os boletos da casa própria, né? E em nota, a gente procurou a agência de habitação, né? E por meio de nota, a agência informou que está acontecendo uma falha na transmissão de dados entre o sistema da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal e que já foi solicitado para que esse problema seja resolvido o mais rápido possível. As parcelas com vencimento para esse mês de fevereiro têm até o fim do mês, né, para serem pagas aí, para que tenham os descontos. A gente vai mostrar algumas fotos para vocês agora, porque na segunda-feira teve bastante aglomeração aqui, né, e filas. Essas fotos mostram aí essa situação e em janeiro, neste mesmo período do mês, nós mostramos também aqui no Bom Dia MS a mesma situação em relação a essas filas. Agora, sobre a aglomeração, a equipe da agência está com servidores para organizar o distanciamento social e todas as medidas de biossegurança estão sendo tomadas, como o uso obrigatório da máscara, o fornecimento também de álcool em gel, e foram designados aí servidores, mais servidores, né, na recepção dessas pessoas também, para agilizar o atendimento ao público e acelerar, né, até mesmo para liberar o pessoal mais rápido também. Em nota, a agência encerra pedindo também que os mutuários não deixem para pagar os boletos, viu, Cleto, na véspera ou no dia do vencimento aí, para evitar situações de aglomeração. Eu volto com você. Obrigado, Carla Salentim. A gente viu que está tudo organizado e a gente espera que isso continue ao longo do dia. Também tentamos contato com a Caixa, ainda estamos aguardando essa resposta para saber o que está acontecendo desse erro no sistema. Obrigado, viu, pelas informações. Vamos falar da previsão do tempo? Não sai de casa sem conferir a previsão, tá? E eu já convido você para ver como está amanhecendo esta quarta-feira em Campo Grande. Ventando bastante lá no alto da nossa torre, né? Olha a imagem da nossa câmera. 23 graus agora na capital, temperatura em elevação. Gente, teve esse fenômeno, hein? Quem viu esse fenômeno ontem aqui em Campo Grande, também no interior do estado, é o fenômeno halo. Ele está dizendo que hoje as condições de tempo serão de sol e calor, segundo Natália Abraão, tempo bom. Esta nuvem ocorre a 6.000 metros de altura. Então, a informação do Natália Abraão é o fenômeno halo que a gente pôde conferir ontem em Mato Grosso do Sul, tá bom? Tempo chuvoso sempre aumenta a preocupação com a dengue. E em tempos de aulas online, o Estado quer fazer um treinamento virtual aí com os municípios. Vamos conferir. Cassiano mostra com orgulho o quintal de casa. Não deixo água parada, jamais. Ele mora em Sonora, região norte do estado. E mesmo com todo esse cuidado, já teve dengue 2 vezes. É horrível. Muita dor de cabeça, dor nos olhos, febre, tremedeira, não comia. A redução dos números depende da ação coletiva da população e do poder público. Mato Grosso do Sul teve 310 casos confirmados. Metade foi confirmada na última semana. Campo Grande tem 114 confirmações. Em seguida, Rio Brilhante com 66 e Três Lagoas com 43 casos de dengue.
Embora tenha ocorrido esse aumento de uma semana para outra, o número ainda é menor se compararmos com o mesmo período do ano passado, em que foram registrados 2.040 casos de dengue e 9 mortes, em menos de 2 meses. Mas essa queda não pode ser motivo para deixar de lado o cuidado e o combate ao mosquito. E com tantos novos secretários no estado, a Coordenadoria de Controle de Vetores decidiu fazer aulas online sobre a dengue com os responsáveis pela saúde nos 79 municípios. Não podemos ir lá nos municípios, como sempre fizemos, por conta da pandemia. Vamos fazer isso depois que recebermos a vacina. Mas enquanto isso, estamos providenciando uma web aula para que todos possam, pelo menos, ter a noção do controle de vetores. Em Campo Grande, desde novembro, o Fumacê percorre bairros com maior incidência para combater o mosquito. A gente ainda mantém a vigilância em relação a possível casos, aumento do número de casos nesse período crítico, como eu coloquei, o período crítico de relação de infestação do Aedes aegypti, ele segue ainda janeiro, fevereiro e até comecinho de abril. Vamos fazer um esforço aí, vamos limpar os quintal aí, gente, porque é difícil, hein? Só quem pegou ela, quem sabe. É isso, além da Covid, o nosso cuidado tem que ser redobrado com a dengue nesse período chuvoso. A gente encerra com imagens do Drive, então, aqui em Campo Grande, também em Corumbá. As informações do Drive no Ayrton Senna, no Aero Rancho, começa daqui a pouquinho, 7h30, vai até 5h30, sem intervalo pro almoço. Lembrando que agora o Drive na capital é por demanda espontânea. Vamos para ver Corumbá? Movimento intenso por lá também e a gente espera que não tenha aglomeração. Bom trabalho, boa quarta-feira e até amanhã. Tchau!